Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus nos fala. Nós temos que abrir o nosso coração. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a palavra de Deus, da Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês podem acessar o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Neste vídeo temos a liturgia de 29 de janeiro de 2023, quarto domingo do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio, a quarta semana do Saltério. Antífona da entrada: Salvai-nos, Senhor Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. Salmo 105, versículo 47. Oração do dia, rezemos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Sofonias, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículos do 12 ao 13. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis, talvez, um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 146, versículos 7º, 8º ao 9a, 9b, c ao 10º, refrão retirado de Mateus 5º, versículo 3º. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Segunda leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 31. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele
que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para vós e para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora a aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de Mateus 5, versículo 12. Aleluia, 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 aleluia. Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12a. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da reflexão é Deles é o reino dos céus, baseada em Mateus 5, versículos do 1 ao 12a. Deles quem? Pergunta Santini. Ora, segundo a estranha receita de felicidade apresentada por Jesus Cristo, o prêmio é exatamente para os perseguidos, para aqueles que choram, para os mansos, para os que têm fome e sede de justiça, para os que promovem a paz, para os pobres em espírito. Então, a promessa exclui os violentos, os que vivem na fartura, os que nada têm a esperar, pois nada lhes falta. Como dar o presente a quem não espera recebê-lo? Sim, é a mão vazia que recebe a esmola. Não se deve entender a promessa do reino como compensação. Você teve fome, agora tem um banquete. Você chorou, agora recebe um lenço. Você foi pobre, agora tem abundância, segurança, plano de saúde, cartão de crédito, casa de luxo, nada disso. O reino do céu não pode ser um prêmio de consolação. Então, o que será? Ora, o reino que Jesus anuncia para nós será um preenchimento, entre aspas. Uma vida em plenitude, uma realização total e totalizante. E para quem será? Para quem esperava pelo reino. Para quem sentia sua falta. Para quem não se distraía com as benesses do mundo e vigiava à espera do reino. No iate de Mônaco, ninguém espera por nada, já tem tudo. Na casinha de pau a pique, Dona Maria debulha as contas do rosário, pedindo a vinda do Senhor. A diferença essencial não está no contraste entre vidro fumê e barro, entre veludo e chita, foie gras e farofa. Não. A diferença está
na expectativa. Quem pensa que tem tudo já não espera por nada. Quem tem vazios será preenchido. Na expressão de Herbert Roche, a noção de recompensa não está ausente do Evangelho. Só que ela está sempre subordinada a uma expectativa pela intervenção de Deus e não constitui um direito que resultaria na prática de certas virtudes. Está claro? Não se parece o reino. Não se conquista o reino. Aliás, não se merece o reino. Não se conquista o reino. Ganha-se o reino como presente, como dom, como graça. Então o rico poderia ganhar o reino? Claro, se ele espera pelo reino. E se de fato espera pelo reino, não irá orientar sua vida pelo dinheiro, pelo lucro, pela acumulação. Na expectativa do reino, darás muitas esmolas, criará empregos, fará a experiência da partilha, sinais evidentes da espera pelo reino. Pode até ocorrer que, enamorado pelo reino e apaixonado pelo rei, o rico decida abrir mão de sua riqueza de modo a ter mais tempo livre para esperar por ele. Francisco de Assis foi assim. Charles de Foucault também. Inácio de Loyola também. Bem-aventurados. Mas alguém se habilita? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Agradam ao Senhor os que esperam na sua bondade. Salmo 147, versículo 11. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquiso no site do Vaticano. O santo do dia é uma resenha dos santos guardados na memória da igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Dia 29 de janeiro é dia de São Sulpício Severo. Sulpício Severo nasceu em Aquitânia, por volta de 350 depois de Cristo, em uma família ilustre. Como tantos de seus contemporâneos, começou a trabalhar como advogado, pois naquele tempo era o meio mais rápido para se conseguir honorificências. A festa litúrgica de São Sulpício Severo é celebrada em 29 de janeiro. Outros santos são Constâncio, bispo de Perúgia. Constâncio foi o primeiro bispo de Perúgia. Salvou-se uma vez do martírio durante as perseguições de Marco Aurélio. Ao ser preso, converteu seus carcereiros e recobrou a liberdade, mas foi novamente preso e decapitado em 170. A primeira catedral da cidade foi construída no lugar de sua sepultura. Outros santos. Santos Papias e Amaro, soldados, mártires na via Nomentana. Estes dois santos, soldados romanos, Papias e Amaro ou Mauro, viveram na época de Diocleciano. Foram sepultados ao longo da via Nomentana, no Cemitério Maius. Foram martirizados por terem se convertido ao cristianismo. Eles são os santos padroeiros da congregação do Oratório de São Felipe Neri. São Sulpício, São Constâncio, São Papias e Santo Amaro, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa também do hebraico para o português, Deus do impossível, Deus Todo-Poderoso. Peça e receberá se for para o seu bem. Conforme diz o professor Felipe Aquino, que é um escritor de história da igreja com mais de 100 livros, Deus pode nos dar 3 respostas, sim, não ou espere. Então, espere no tempo de Deus, o Kairos, e não no nosso Cronos. Agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus para o português. Maranatá, vinde Senhor Jesus. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes.
O significado é o mesmo. Vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Será a segunda vinda para o juízo final. A nossa oportunidade de ganhar o novo céu, o novo Éden, a felicidade em plenitude com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é aqui, nessa passagem peregrina, efêmera, onde somos pó, somos vermes. Esse físico nosso não vale muita coisa. O que vale é o espírito, a alma. Então nós temos que reconhecer isso. Vamos nos apoderar da graça de Deus. Vamos abraçar a graça de Deus, tomar posse. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.